dia, né? Ela tá para quarta-feira, então, na verdade, para o dia 21, tá? Então, deixa eu ver até onde a gente foi nessa aula. A gente falou sobre probabilidade total. A gente fez esse exemplo do xadrez, não fez? Então, bom, vamos fazer o exemplo 7. Ele é mais um exercício solto, né, para praticar, que envolve um pouco dos conceitos que a gente viu até agora. Caramba, tem alguém arrastando um carrinho bem barulhento ali fora. Tá, então considere três regiões geográficas, a região A, B e C, distantes o suficiente uma da outra. Professor, acho que você esqueceu de compartilhar a tela. Ah, é? Ih, achei que você estivesse É. compartilhando, peraí. Beleza. Agora tá aparecendo para vocês? Sim, tá sim. Sim. Ah, eu acho que foi porque eu fechei aquela janelinha do compartilhar tela. Bom, então considere três regiões geográficas, A, B e C, distantes o suficiente uma da outra, de modo que seja razoável supor independência entre os regimes de chuva nos três territórios. Então, aqui existe independência, né, entre A, B e C. Então, o regime de chuvas de A não depende do regime de chuvas de B, que não depende do regime de chuvas de C. Então, para isso, eu tenho que supor que essas regiões geográficas são muito distantes, né? Eu acho que, mesmo assim, talvez não seja uma hipótese tão razoável. Depende muito das regiões tomadas. Então, de acordo com as previsões aqui tem que corrigir, meteorológicas do dia, estima-se que as probabilidades de ocorrência de chuva forte sejam de 2/3 na região A. Então, aqui eu vou colocar os meus eventos, né? O evento A é chuva forte na região A. O evento B vai ser a mesma coisa, só que na região B. E o evento C, idem C, tá? Então, o que ele me diz é o seguinte. Ele me diz que P de A é igual a 2/3. Também me diz que P de B é igual a 3/4. E me diz que P de C é igual a meio. Então, considerando-se as estimativas como verdadeiras, né, as estimativas da probabilidade de ocorrência, calcule a probabilidade de que chova forte em pelo menos uma região. Então, como é isso, né? Chover forte em pelo menos uma região. Então, aqui tem 1. Bom, se é pelo menos uma região, então é chuva forte em A, ou B, ou C, não é isso? Tá? Bom, então como é que eu faço isso, né? Como é que eu calculo essa probabilidade? Bom, nota que ele falou uma coisa que é chave aqui, né? Independência entre os eventos. Então, isso quer dizer que se eu tivesse interseção A e B e C, seria fácil, porque seria o produto, né? Porque foi isso que a gente viu quando falou de independência. Que os eventos deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A gente viu que quando dois eventos são independentes, é porque a interseção fatora como produto de cada um deles. Aí seria o ideal, né? Porque eu tenho cada um deles separados. Então, a questão seria o seguinte, aqui ele está me pedindo união, mas se eu fizesse interseção, seria muito mais fácil, né? Aí vamos lembrar lá da lei de Morgan, que me faz escrever uniões em função... Caramba, peraí, lá fora está muito barulhento, deixa eu só fechar a janela, para ver se melhor. Está tendo obra aqui, estão construindo um prédio aqui do lado. Aí fica mal barulhinho, acho que melhorou. Então,
A noção eu vou tentar fazer aparecer interseções, né? Então, vou me lembrar lá da lei de Moore, que me diz que as uniões podem ser, a probabilidade das uniões pode ser escrita como 1 menos a probabilidade das interseções dos complementares. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui a lei de Morgan para deixar isso bem claro. Deixa eu ver se está aqui ou está aqui. Ah, está no outro slide. Está no outro slide. A lei de Morgan que eu estou usando é essa. A união dos AIs é 1 menos a probabilidade da interseção dos AIs complementares, tá? Aí aqui ficou faltando colocar embaixo, né? O I igual a 1 até N, I igual a 1 até N. Então, isso aqui, para 3 eventos, se traduz dessa forma. Bom, aí vamos lá. Eu falei, né, que os eventos A, B e C, vou até escrever aqui, A, B e C, são independentes. Bom, se o A, B e C são independentes, isso quer dizer o quê? Que a ocorrência de A ou não interfere na ocorrência de B ou não, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que o A complementar e o B são independentes, né? Porque o A representa A ocorre. Então, quer dizer, A ocorrer ou o A não ocorrer, não altera as chances de B ocorrer. Então, A complementar também é independente de B. Então, sempre tem essa relação. Se 2 eventos são independentes, complementar de um deles também vai ser independente do outro. E assim sucessivamente. O complementar de B também vai ser independente de A, o complementar de B também vai ser independente do complementar de A. Então, todos os complementares são independentes também. Então, essa é uma relação que é sempre válida. Sempre que eu disser que 2 ou 3 eventos são independentes, os seus complementares também vão ser independentes entre si, tá? Então, deixa eu voltar lá para o enunciado da questão. Então, eu obtive, né, que esses caras aqui são independentes, e como eu tenho independência, eu consigo separar as interseções multiplicando. Tá? Então, essa interseção agora virou o produto das probabilidades complementares, e a probabilidade complementar agora é muito fácil de calcular. É 1 menos a probabilidade do evento, né? P de A complementar é 1 menos P de A. Então, aqui 1 menos P de B, 1 menos P de C, tá? Então, aqui vai dar 1 menos P de A é 1 terço, vezes 1 menos P de B é 1 quarto, vezes 1 menos P de C é meio. Então, vai dar 1 menos 1 sobre 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Então, é 23 sobre 24, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, se eu for fazer aqui no R, eu vou obter a resposta numérica e deve dar certinho. 23 sobre 24. 0,958, tá? Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima questão. O próximo item pergunta, né? Qual é a probabilidade de que chova forte somente em uma das regiões? Então, o que quer dizer somente em uma das regiões? Então, quer dizer o seguinte, quero calcular a probabilidade, e aí ele tem que chover forte em uma região só. Então, tem 3 possibilidades. Ou vai chover forte só em A, mas em B chove fraco ou não chove, em C também, chove fraco ou não chove. Essa é a primeira possibilidade. Então, é isso, ou não chove forte em A e chove forte em B e não chove forte em C. Ou não chove forte em A e não chove forte em B e chove forte em C. Não é isso?
Então, é esse evento imenso todo aqui, né? E agora, como é que eu posso fazer para lidar com essas uniões? Bom, lembra lá no início que a gente viu que uma das primeiras propriedades da probabilidade é que se você tiver eventos com interseção vazia, por exemplo, esse evento e esse evento, são dois eventos que têm interseção vazia, né? Então, interseção vazia significa o seguinte: se eu tiver um evento A, que a interseção com o evento B é vazio, então a probabilidade da união pode ser decomposta como a soma das probabilidades. Essa é uma das primeiras propriedades que a gente fez. Se a gente tiver dois conjuntos que a interseção é vazia, por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, a interseção é vazia. Então, se eu quero calcular a probabilidade da união de A com B, é só somar a probabilidade dessa região com a probabilidade dessa daqui. E eu vou ver, né? Bom, eu tenho esses três eventos gigantes, né? Esse e esse. Eu tenho que ver. Vamos ver se a interseção deles é vazia, né? Então, o que é isso aqui? Aqui quer dizer chove forte apenas em A. E aqui quer dizer chove forte apenas em B. Então, não tem como essa interseção ser diferente de vazio, né? Não tem como chover forte só em A e, ao mesmo tempo, chover forte só em B. Né? Por causa desse só, né? Esse somente. Então, essa interseção desse evento com esse aqui vai dar vazio. Se eu fizer a interseção desse com esse, também vai dar vazio. Porque isso aqui quer dizer chove forte só em B, e aqui chove forte só em C. Então, não tem como os dois acontecerem ao mesmo tempo. E a mesma coisa esse evento com esse. Chove forte apenas em A, chove forte apenas em C, não tem como os dois acontecerem ao mesmo tempo. Então, como a interseção de cada par desses aqui é vazia, aí eu vou separar somando as probabilidades de cada um dos colchetes. Então, vai dar A interseção B complementar, interseção C complementar, mais A complementar, interseção B, interseção C complementar, mais A complementar, interseção B complementar, interseção C. Tá? Então, ó, essas uniões todas separaram somando, mas é só porque os eventos são 2 a 2 mutuamente exclusivos, ou seja, não tem interseção entre nenhum desses pares. Aí agora é fácil, porque, bom, é fácil, mas só dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que pegar, né, de novo, eu posso usar a noção de independência e fazer cada uma dessas probabilidades aqui, porque eu estou com interseção e cada um desses eventos são independentes, então vai dar P de A, que multiplica P de B complementar, que multiplica P de C complementar, mais P de A complementar, P de B, P de C complementar. E aqui no final, A complementar, B complementar e C. Faltou complementar em 5 e C, tá? Bom, e aí é fácil, eu não vou terminar de fazer, porque aí é só substituir os valores, tá? Eu já sei P de A, P de B e P de C, então é só substituir aqui. Onde tiver complementar, eu substituo por 1 menos. Então aqui vai dar 2 terços, 1 quarto, meio, tá? E é só fazendo assim, tudo bem? Alguma dúvida nessa resolução aqui? Acho que não, professor. Tá, então vamos para o 3. O 3 diz o seguinte: qual é a probabilidade que chova forte em no máximo uma das três regiões? Nós temos que consertar muitas coisas do português aqui. Das três regiões. Então, no máximo uma das três. Deixa eu pensar aqui. No máximo uma das três, e aqui eu calculei a probabilidade de chover em somente uma. Ah, então tá. Esse item 3, ele quer a probabilidade de que chova forte em no máximo uma das três regiões. Então, isso aqui é a probabilidade de chover forte em apenas uma
chover forte em apenas uma região, ou então não chover forte em nenhuma região, né? Tá? Porque ele está falando que é no máximo uma região, né? Então, ou chove forte em apenas uma região, ou não chove forte em nenhuma região. Como, de novo, né, essas duas coisas não têm interseção em comum, eu já posso separar a probabilidade da união somando. Essa probabilidade, ela é do item B, né, ou do item 2. Então, aqui, é só eu pegar a probabilidade que já foi calculada no item 2 e colocar aqui, tá? Então, fica faltando essa probabilidade. Eu vou chamar aqui de asterisco, que é não chover forte em nenhuma região. Então, o que é não chover forte em nenhuma região? Então, a probabilidade de estar no asterisco é não chover forte em A, e não chover forte em B, e não chover forte em C. Tá? E aí, como os eventos são independentes, isso aqui fica P de A complementar, E de B complementar, E de C complementar. Tá? E aí, bom, aí já está dado, né? É só fazer o produto usando as probabilidades que foram dadas no problema. Tá? Então, vai ser o mesmo princípio. Só substituir aqui por um menos em cada um deles e multiplicar, tá? Então, vou deixar aqui para vocês completarem também, para botar a resposta numérica, tá? E o quarto item, qual é a probabilidade condicional de chuva forte na região A, dado que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões? Nossa, tá. Esse aqui, esse evento, choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões, foi o que eu calculei no item C, tá? Então, eu vou chamar esse evento aqui de um evento F, tá? É chuva forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, ele quer saber a probabilidade de que chuva forte em A, condicional, aqui eu sei que choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Então, ele quer saber isso. P de A dado F. Então, por definição, isso aqui é P de A e F dividido por P de F. P de F é o resultado em 3, tá? Então, essa parte aqui já foi calculada. E a parte de cima, né? Essa parte de cima quer dizer o quê? Que choveu forte em A e choveu forte em, no máximo, uma das 3 regiões. Bom, então aqui tem que fazer uma interpretação do português mesmo, tá? Para a gente conseguir reescrever esse evento de uma forma mais simples. Então, isso aqui quer dizer o quê? Choveu forte em A. E aqui, ao mesmo tempo, né, porque tem esse símbolo de interseção, choveu forte em, no máximo, uma das regiões. Então, se eu juntar essas duas informações, eu tenho que só choveu forte em A. Não é isso? Então, esse evento, A interseção F, se reduz a A interseção B complementar e interseção C complementar. E aqui eu divido por P de F. Então, essa parte é fácil de calcular, porque eu vou separar as interseções multiplicando, e essa parte também vai ser fácil de calcular, porque, bom, eu já vou ter calculado no item 3. Tudo bem, pessoal? Tudo. Professor, desculpa, fiquei com uma Pode dúvida falar. da lista ainda. Mil perdões. Eu só preciso ter certeza se as respostas podem todas ser submetidas com vírgula ou só que você pede especificamente para ser com vírgula e põe o resto tudo com ponto. Pois é, bota com ponto as duas que não falam nada e com vírgula a que pede para botar com vírgula. Mas eu Tá tinha bem. mostrado, eu acho que no início, tinha alguns alunos que fizeram a questão da vírgula, né, com a vírgula ou com ponto, e deu certo nos dois casos. Tá bem. Tá bom?
Tá bom, Então, obrigado. professor, no caso de quem já fez com ponto com vírgula, pode deixar ou eu teria que fazer outro? Pode deixar, pode deixar. Se ficar com dúvida, é só me mandar um e-mail. Se você estiver falando, professor, eu não sei se o meu foi certo, pode ver para mim a questão? Aí eu dou uma olhada e vejo se está certinho a vírgula ou o ponto, tá? Mas provavelmente vai estar, porque eu mostrei para vocês um exemplo de uma pessoa que escreveu com ponto e ele contabilizou certo, e outra pessoa que escreveu com vírgula e também contabilizou certo. Mas se tiver com dúvida, é só me mandar um e-mail que eu checo, tá bom? Bom, pessoal, então é isso por exemplo 7. Então fica para casa, né, para vocês fazerem com calma depois, a continuação. Eu já fiz até meio que até o final, só que falta substituir os valores e tal, né? E escrever de forma mais organizada. De qualquer forma, tem isso nos slides, então vocês podem se guiar também pelos slides para fazer, tá? Mas só a questão que fica é só realmente escrever a questão do início até o fim. E é legal porque vocês vão ter uma oportunidade aí de treinar essa partezinha do final, tá? De escrever e continuar todos os cálculos, tá? Mas eu já esbocei aqui como que resolve todos os itens daquela questão anterior. Bom, então vamos lá. Agora a gente começa a entrar em conteúdo novo propriamente dito, né? Essa primeira parte é o Teorema de Bayes. Então, o Teorema de Bayes é muito importante porque ele permite calcular a probabilidade de um evento condicional quando eu sei a probabilidade do condicionamento na outra ordem. Como assim? Então, vamos ver o que ele está me dizendo. Então, sejam A e B eventos com probabilidade positiva. Então, a probabilidade de A é maior do que zero e a probabilidade de B também é maior que zero, tá? Então, são eventos que têm probabilidade positiva de acontecer. Então, a gente tem o seguinte, a probabilidade condicional de A dado B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A dividido pela probabilidade de B. Então, vamos ver por que vale isso, né? Então, vou reescrever aqui. P de A dado B. Qual é a definição de P de A dado B? Ela é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do universo ao qual estou me restringindo, né? Aqui, como eu falo dado B, quer dizer que agora eu estou trabalhando apenas como um universo de valores, sendo o conjunto dele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho interseção, certo? Então, aqui embaixo eu vou colocar como observação a seguinte conta, né? Se eu quisesse fazer P de A, eu posso escrever assim, P de A interseção B, usando aquela regra do produto, lembra? O que é a regra do produto? Quer dizer, eu posso escrever que A e B ocorrem se acontecer A e depois acontecer B, dado que A aconteceu, tá? Essa é a regra da multiplicação. Se você não lembra que essa regra existe, é só usar a definição para P de B dado A. Quem é P de B dado A? P de B e A, né? P de B interseção A, então é essa parte, dividido por P de A. Então é só passar esse P de A para baixo. Vai ficar P de A interseção B, dividido por P de A. Isso aqui é, por definição, P de B dado A, né? Então, né, se eu lembrar dessa parte, mas não lembrar dessa, eu também consigo tirar essa relação. Basta jogar o P de A para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui em cima o A interseção B, né, por P de A vezes P de B dado A. E aí eu vou obter P de A vezes P de B dado A sobre P de B. Não é isso? Tá? Bom, então beleza. Vê se não deu igualzinho ao Teorema de Bayes, né? P de A dado B é P de A vezes P de B dado A dividido por P de B, tá? Bom, e daí, né? Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque eu consigo inverter a ordem do condicionamento, né? Nota que aqui eu tenho P de A dado B e aqui eu tenho B dado A.
Então, o teorema de Bayes é importante quando uma das ordens de condicionamento é fácil de calcular a probabilidade. Se eu estiver interessado na ordem trocada, eu posso usar o teorema de Bayes para calcular a probabilidade trocada, tá? A gente vai ver que isso é muito importante no contexto de teste de diagnóstico, porque o teste de diagnóstico, ele me dá, em geral, né, quando você vê, por exemplo, os testes para identificar se a pessoa está com Covid ou não, né, eles são divulgados uma taxa de falso positivo e falso negativo. Então, esse falso positivo e falso negativo quer dizer, né, qual é a probabilidade de testar positivo dado que eu estou com a doença, ou testar negativo dado que eu estou com a doença. Isso aqui é um falso negativo. Tá? Então, eu tenho probabilidades dessa forma e eu vou estar interessado em calcular no fim do dia, aí eu vou fazer o meu teste. Então, vamos supor que o meu teste tenha dado positivo para a COVID. Tá? Então, o que eu estou interessado em saber é qual é a probabilidade de eu estar doente, dado que testei positivo, né? Mas essa não é a informação que aparece no teste. O teste que me dá, a informação que ele me dá do fabricante é a taxa de falso positivo, e aí, por consequência, de verdadeiros positivos, né? Mas o que eu estou interessado é sempre em saber qual é a chance de eu estar doente, dado que eu testei positivo. Então, o teorema de Bayes permite a gente calcular essa probabilidade, que é de fato a probabilidade de interesse da pessoa que fez o teste e testou positivo. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo lá na frente, usando exatamente esse conceito, no contexto de teste de diagnóstico. Bom, e aí tem mais um pequeno ponto, né, que é o seguinte. Essa probabilidade de B, aqui, que aparece no denominador, ela também pode ser destrinchada, tá? Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais, para eu ter um pouquinho mais de espaço. Então, a probabilidade de B, ela também pode ser escrita, eu posso continuar o teorema de Bayes escrevendo da seguinte forma. Eu vou manter o numerador e o denominador eu vou usar a regra da probabilidade total, né? Como que eu vou usar a regra da probabilidade total? Ela vai ser, ó, aqui é o P de B, né? Então, existem duas formas de B acontecer, que é ou B ocorre e A ocorre, ou o B ocorre e o A não ocorre, não é isso? Então, só tem essas duas formas de B acontecer. O B acontece sendo que A acontece também, ou então o B acontece e o A não acontece. Por que eu escrevi assim? Bom, eu escrevi assim porque agora eu posso separar essas duas probabilidades da união. Porque não tem interseção comum entre esse evento e esse, concorda? Não tem como eu estar em B e A e ao mesmo tempo estar em B, mas não estar em A, porque essas duas partes aqui não acontecem simultaneamente. Então, eu posso separar essas probabilidades somando. A P da união separa como a soma das probabilidades. Então, vai dar B interseção A mais B interseção A complementar. E agora? Ainda posso continuar mais uma vez. Fazendo. Aqui eu tenho uma interseção, né? B dado A. Não, B e A. Então, acontece B e A. Se acontecer A, e aí acontecer B dado que A aconteceu, ou então, esse mais, né? Vai acontecer B interseção A complementar, se aconteceu A complementar, e depois aconteceu B dado A complementar. Tá? Então, anota que, aí eu paro aqui, tá? E aqui terminou a outra forma de escrever o teorema de Bayes. Então, essas formas se diferenciam só por como eu escrevo o denominador, tá? Eu posso escrever o denominador direto como P de B, ou então eu posso dividir usando, escrever a probabilidade de B usando o que a gente já viu, né, que é o teorema da probabilidade total, tá? E aí nota o seguinte, né? Nessa fórmula eu tenho o numerador
E parte do numerador também aparece no denominador. Então, para efeitos de cálculo dessa probabilidade, o que eu tenho que calcular é essa parte e essa parte aqui de baixo, porque essa daqui eu já vou ter calculado quando eu calculei o numerador, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa fórmula do teorema de Bayes? Tem um exemplo aqui mais adiante, a gente pode fazer... Eu não entendi quando você botou o P de A complementar para fora. Aqui? Ou aqui? Aí, no caso. Nessa parte. Isso. Ah, beleza. Eu peguei essa parcela aqui, B interseção A complementar. Esse complementar está só no A, tá? Ele não está no B interseção A, não. Só no A. Então, é o mesmo princípio, né? Isso aqui quer dizer B e A complementar acontece. Então, pela regra da multiplicação, aqui vai acontecer se o A complementar acontece e depois se o B dado A complementar acontece. Né? Então, pelo mesmo raciocínio que eu separei aqui. Tudo bem? É porque esse A complementar é um evento qualquer, eu podia chamar de E. Então, eu teria P de B interseção E, daria P de E, vezes P de B dado E. Só que o E é o A complementar. Então, tudo bem? Professor, eu não entendi muito bem por que você decompôs o P de B ali em cima e virou aquilo tudo no denominador. Tá. Você entendeu os passos, mas não entendeu qual é a motivação de fazer assim? Ou você não entendeu quais foram os passos que eu usei para chegar até aqui? Não, eu não entendi o passo que transformou o denominador P de B em P de B, interseção A, etc. Ah, Lá tá. em cima. Tá. Daqui para cá, você entendeu? Oi? Não vi. Daqui para cá, você entendeu? Então, foi isso que eu não entendi. Ah, tá, beleza. Tá, então o que eu usei foi o seguinte, talvez se eu desenhar aqui mais fácil. Então eu tenho, aqui eu vou colocar meus dois eventos, o A e o B. Tá? É porque a gente já viu, a gente viu essa decomposição aqui direto, daqui para cá, como o teorema da probabilidade total. Mas a justificativa é essa. Aqui eu tenho o evento B. Então, no evento B, ele vai acontecer de duas formas, né? Ou ele vai acontecer dessa forma, B interseção A, então vou colocar aqui, ó. Ou ele vai acontecer dessa forma, ou então ele vai acontecer dessa forma aqui, que é B interseção A complementar. Então B é tudo isso aqui. B interseção A é essa região. E quem é B interseção A complementar? Quer dizer, B ocorre e A não ocorre. Então é essa região aqui, né? Então essa foi a decomposição que eu fiz. Eu escrevi B como sendo a união de B interseção A com B interseção A complementar. Foi, obrigada. De nada. Tá? Aí daqui para cá é aquela mesma história, né? Agora que eu tenho uma união entre duas partes que não tem interseção comum, o rosa e o verde, então eu separo somando, então separei somando o rosa e o verde, e aí depois eu usei aquele raciocínio da probabilidade, da regra da multiplicação. Tudo bem? Obrigada, professor. De nada. Bom, então vamos lá. Vamos ver como é que isso se aplica num exercício, porque eu acho que vai ajudar a fixar as ideias. Então, vou colocar esse desenho aqui para poder usar a fórmula e resolver a questão ao mesmo tempo. Então, considere duas moedas, sendo que uma é honesta e a outra é viesada, tá? Então, a moeda que é viesada tem probabilidade de cara igual a 3/4, tá? Então, escolhemos uma das moedas ao acaso, então fazemos 3 lançamentos. Então, você vai escolher uma moeda, que é ou a moeda honesta ou a moeda viesada. E aí você escolhe uma dessas e faz o lançamento dessa mesma moeda 3 vezes, tá? Aí, como você fez isso, né, você observou que todos os lançamentos, o resultado foi cara.
Então, dada essa informação, qual é a probabilidade que a moeda honesta tenha sido escolhida, né? Então, é um exemplo em que você escolheu uma moeda, que pode ser aviesada ou não, jogou ela 3 vezes e o resultado foi cara todas as vezes. Então, isso aqui fornece alguma evidência, né, de que a moeda que se pegou talvez seja aviesada, porque só apareceu cara, né? Nossa probabilidade sobre uma moeda que é honesta seria de 1/8, né, que é meio vezes meio vezes meio. Se a moeda é não honesta, né, se a moeda tem essa probabilidade aqui de dar cara, é mais provável que tenha acontecido 3 caras ao mesmo tempo. Tá? Então, a probabilidade da moeda ser honesta deve ser menor do que 50%, eu acredito. Tá? Então, vamos fazer as contas, né, e anotar aqui quem são os eventos. Então, vou seguir a sugestão da solução, né, que é definir os eventos. A é todos os lançamentos, o resultado foi cara. Eu vou colocar aqui, né? A representa o evento cara. Tá? Então, aqui eu vou considerar K como sendo cara e C como sendo coroa, né? E agora tem o evento F, que é a moeda honesta foi escolhida, né? Vou botar só moeda honesta. Bom, então A é o evento 3 caras e o F é o evento moeda honesta. Então, a gente quer calcular o quê, né? Qual é a probabilidade da moeda ser honesta, dado que eu observei 3 caras, né? Então, eu quero calcular a probabilidade da moeda honesta, dado que eu observei 3 caras. Bom, então isso é a probabilidade que eu quero calcular no fim do dia. E aí nota o seguinte, né? Se fosse trocado, seria fácil, não é? Então, se fosse A dado F, como é que seria? A dado F seria eu observar 3 caras, dado que a moeda é honesta. Aí é 1/8, né? Que é meio vezes meio vezes meio. Então, isso me motiva a usar o teorema de Bayes, porque eu vejo que se eu trocar a ordem aqui, é fácil de ter a probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou usar o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é esse que está aqui em cima. Então, eu escrevo A dado B como P de A, vezes P de B dado A. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, vai dar P de F, vezes P de A dado F. Talvez uma forma mais fácil de gravar, né, para não precisar ficar olhando a fórmula e talvez me confundindo, eu sei que o teorema de Bayes ele troca a ordem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer P de A dado F, né, que é com a ordem já trocada. Como a parte de cima tem que estar refletindo a interseção, né, dos dois eventos, pela definição da probabilidade condicional, eu sei que o que tem que vir aqui é o que está condicionando. É o P de F, tá? Porque em cima tem que dar a interseção. Embaixo é o P de A, tá? Então, essa parte eu já sei calcular. A dado F é 1/8, né? É esse evento se a moeda for honesta. P de F, qual é a probabilidade de eu escolher a moeda honesta? É meio, porque ele não falou nada, ele só disse que está escolhendo as moedas ao acaso. Então, aqui eu já sei que é meio. Aqui eu já sei que é 1/8. E a de baixo, né? Quem é o P de A? Qual é a probabilidade desse evento incondicional a qualquer coisa, sem saber que a moeda foi honesta ou não honesta? Essa é mais difícil. Então, eu vou fazer essa decomposição aqui, ó, da parte de baixo. Aí vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. Então, vai dar P de A dado F, que multiplica P de F sobre... Aqui eu tenho que escrever P de A, né? Então, eu posso escrever A se A aconteceu, dado que F aconteceu, e primeiro F acontece, ou... peraí, vou precisar de mais espaço. Então, vou colocar aqui P de A dado F, P de F,
P de A dado F, P de F, mais... Então, aqui eu tenho que descrever o A acontecendo. Então, o A vai acontecer se o F acontecer e o A dado F acontecer, ou então o A acontece se não acontecer o F, né? E aí, se o F acontece. Quer dizer, desculpa, se o F não acontece. Então, vou apagar aqui. Então, eu já usei aqui a segunda forma, né, do teorema de Bayes, a forma mais elaborada. É com essa mesma fórmula daqui, tá? Bom, aí agora é só substituir os valores. Isso aqui vai dar quanto? A dado F é 1/8, vezes F é a probabilidade de escolher a moeda honesta em meio. Aí aqui embaixo, 1/8 vezes meio, né? Que é essa parte. E essa daqui, qual é a probabilidade de observar 3 caras, dado que a moeda não é honesta? Se a moeda não é honesta, ou seja, se ela é biaisada, a probabilidade de cara é 3/4. Então, qual é a chance de observar 3 caras, sendo que a probabilidade de cara é 3/4? É 3/4 elevado ao cubo, né? Então, deixa eu ganhar mais um espacinho aqui. Então, aqui vai ser 3/4 elevado ao cubo, vezes a probabilidade de eu não escolher a moeda honesta, que é meio. Não é isso? Bom, então beleza. Aqui, ó, já apareceu o meio, eu posso botar o meio em evidência embaixo, então vai cortar esse meio com esses dois meios aqui. Tá? Então fica 1/8 dividido por 1/8 mais 3/4 elevado ao cubo. 3/4 elevado ao cubo é 3 ao cubo 27. 4 elevado ao cubo é 64. 64? 4 vezes 4, né? 16 vezes 4, 64, é isso mesmo. Tá? Aí, se eu multiplicar por 64 em cima e embaixo... Ops. Vai ficar 8 em cima, embaixo vai dar 8 mais 27. Então, 8 sobre 35. Tá? Então, se eu abrir o R aqui e botar 8 sobre 35, 0,2285, né? Porque é 22,857, então eu arredondaria para 22,86. Tudo bem? Aí aqui, na questão, ele arredondou para duas casas. Então ficou só 0,23, tá? Tudo bem? Então, assim, aqui está a forma mais completa, mas como a questão arredondou para duas casas decimais, ficou 0,23. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Acho que não, professor. Tá. Um pouquinho trabalhoso, mas sem dúvidas. Tá, beleza. Pois é, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas eu acho que é mais a questão de se acostumar mesmo, né? Com o tempo, essas coisas vão ficando mais automáticas. Bom, vamos lá. Então, agora vamos ver a parte de teste de diagnóstico, que é um pouquinho mais aplicada, um problema real, né? Então, nos testes de diagnóstico, a gente tem o seguinte: a gente tem que um paciente atestado por uma doença, né, que atinge uma determinada população onde ele está inserido, e aí a gente considera dois eventos. Que é o evento D, que significa o paciente testado tem a doença. Tá? Então, esse é o evento de interesse de fato. A gente quer saber se a pessoa tem a doença ou não. Né? E o T significa o evento, o resultado do teste para esse paciente é positivo. Então, a gente vai fazer sempre essa associação. Que T quer dizer teste positivo, é por isso o evento T. E D tem a doença, ou seja, doença positiva. Então, essa é a associação. D com doença, T com teste. E os dois positivos, né? Tem doença e o teste é positivo. Então, tem essa terminologia que é usada em praticamente qualquer teste de diagnóstico para qualquer doença, que é a sensibilidade do teste
ela é definida como a probabilidade de teste positivo, dado que o paciente está doente, né? Então, isso aqui é um verdadeiro positivo, né? É eu indicar, o teste dar positivo e estar correto, né? Quer dizer que quando o paciente tem a doença, ele testa positivo. Então, isso aqui é o verdadeiro positivo, tá? Vou colocar aqui até como um V aqui, para lembrar que a sensibilidade é um verdadeiro positivo. E a especificidade do teste? A especificidade do teste é um verdadeiro negativo, né? Porque isso quer dizer o quê? Testei negativo, dado que não tenho a doença. Então, aqui é um verdadeiro negativo, né? Ou seja, eu não tenho a doença e o teste identificou corretamente que eu não tenho a doença. Então, idealmente, né, para todo teste de doenças, eu quero que a sensibilidade daquele teste seja aproximadamente igual a 1, eu também quero que a especificidade seja aproximadamente igual a 1. Quanto mais próximo de 1 esses dois valores forem, em geral, melhor vai ser o teste, né, para identificar se a pessoa tem a doença ou não. E aí a gente pode definir os falsos negativos e falsos positivos. Então, olha como tem tudo a ver com a questão de probabilidade que a gente estava falando. Quem é o falso negativo? O falso negativo é T complementar, ou seja, testei negativo, dado que tenho a doença. Esse é o falso negativo. Então, nota que como é que eu posso calcular o falso negativo? Eu posso vir no verdadeiro positivo, porque ambos são dado D, né? Aqui é dado D e aqui é dado D. Então, nota que eu tenho T complementar e aqui eu tenho T. Então, vale a seguinte relação, né? A relação do falso negativo é P de T complementar dado D é igual a 1 menos P de T dado D. Né? Por que isso? Né? Nota que se eu não tivesse esse dado D aqui, isso aqui sairia do complementar, né? P de T complementar é 1 menos P de T. Acontece que essa mesma regra, essa mesma lei, ela vale condicional a qualquer evento. Então, se eu tenho T complementar dado D, né? Então vale a mesma regra, né? Então, se eu quisesse fazer um paralelo, seria um paralelo com essa regra daqui. Né? A gente sabe que P de T complementar é 1 menos P de T. E aí, essa regra, ela vai valer condicional a qualquer evento. Então, ela vale condicional a ter a doença e ela também vale condicionada a não ter a doença. Então, aqui eu posso escrever o seguinte. Eu também posso escrever testar positivo. A chance de testar positivo é 1 menos a chance de testar negativo, não é isso? Incondicionalmente. Mas, se eu condicionar a qualquer coisa, também vai continuar valendo. Então, eu posso condicionar, digamos, no D complementar. E aí, o que eu obtenho é o seguinte, eu obtenho que, se eu olhar para o falso negativo, que é T complementar dado D, isso vai ser 1 menos a sensibilidade, não é isso? Que é T dado D. Né? Então, P de T complementar dado D é 1 menos P de T dado D. Então, para eu obter o falso negativo e o falso positivo, basta eu subtrair, fazer 1 menos a especificidade ou a sensibilidade. Tá? Então, o teste, a informação que o teste me dá, em geral, vai ser, que vem lá na bula do teste, uma dessas, são essas duas, a sensibilidade e a especificidade, mas daqui eu consigo calcular quem é o falso negativo e quem é o falso positivo. Tá? Então, vamos ver esse exemplo. Tá? É um exemplo de uma questão ainda, então os valores são totalmente fictícios, mas logo abaixo a gente vai ver um que é com Covid, que são os dados da Covid. Professor, Oi, pode falar. a especificidade do teste é como? A especificidade são os verdadeiros negativos. Quer dizer que eu identifico bem as pessoas que não têm a doença. Então, é probabilidade de testar negativo, dado que não tenho a doença. Tudo bem?
Sim, obrigado. De nada. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo. Então eu tenho, suponha que uma doença atinge 1% da população, ou seja, a probabilidade de uma pessoa daquela população estar doente é de 0,01, tá? Esse aqui é estar doente incondicional a qualquer informação. E aí a gente supõe que a especificidade e a sensibilidade do teste sejam ambas iguais a 0,95. Então eu tenho aqui a sensibilidade do teste é testar positivo dado que eu tenho a doença. Essa é a sensibilidade. E a especificidade é o verdadeiro negativo, né? Então, ambas são iguais a 95%. E ele diz o seguinte, né? Calcule P de D dado T. Então, eu vou colocar aqui as informações do problema e a gente vai fazer a conta para descobrir qual é a probabilidade pedida, né? Então, aqui eu tenho a incidência da doença é de 1%. Eu também tenho a probabilidade de verdadeiro positivo igual a 0,95 e a probabilidade de verdadeiro negativo igual a 0,95 também, tá? Aí nota o seguinte, né? Eu quero saber a probabilidade de estar doente dado que testei positivo, né? Então eu quero P de ter a doença dado que testei positivo. Porque, em geral, né, quando você fala com a pessoa, eu consigo ver isso acontecer em muitos casos. A pessoa faz o teste da Covid e deu positivo. Aí a pessoa vai lá, na informação da bula do teste, e vê a probabilidade de verdadeiro positivo é de 95%. Então, a chance de eu estar doente deve ser 95%. E não é. O que você quer estar interessado é a probabilidade de estar doente, dado que testou positivo. Então, tem que fazer a conta. Então, isso aqui vai ser o quê? D dado T, a probabilidade. Aí, outra forma de deduzir o teorema de Bayes é você fazer assim, é você colocar a definição da probabilidade condicional, que é a interseção. Aí eu estou fazendo de vários jeitos, né, para vocês verem o que vocês acham mais fácil. Sobre P de T. Então, aqui eu só usei a definição de condicional. Agora, aqui, em cima, eu quero inverter a ordem para fazer aparecer, né, T dado D. Então, aqui eu noto que eu posso fazer T dado D vezes P de D, né? Usando a regra da multiplicação, sobre P de T. Aí que eu já vou aproveitar e já vou fazer tudo na linha de baixo. Nota que P de T eu não tenho, né? Então, como é que eu posso decompor? Eu posso decompor da seguinte maneira, né? T acontece se o D acontece e o T acontece dado D, mais o T acontece dado o D complementar e o D complementar acontece. Tá? Bom, aí beleza. Agora eu consigo calcular. Por quê? A incidência é de 1%, então aqui no D vai entrar 1%. Então vai ficar 0,95 vezes 1% sobre 0,95 vezes 1% mais... quem é essa parte que entra aqui, né? Essa não tenho direto, porque é T dado D complementar. Mas eu tenho essa aqui. T complementar dado D complementar. Então, nota que aqui está condicionado no D complementar e aqui também. A única diferença é que aqui é T complementar e aqui é T. Então, o valor que vai entrar aqui é 1 menos esse valor. Então, vai entrar 1 menos 0,95 vezes... Quem é o D complementar? O D complementar eu não tenho, mas eu tenho D. Então, D complementar é 99%. Porque o D é 1%, tá? Bom, e aí, se eu quiser só abrir a conta, né? Eu posso multiplicar por 100 em cima e embaixo. Se multiplicar por 100 em cima e embaixo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 99. Só porque aí fica mais fácil a conta. 0,95 sobre 0,95
mais aqui 1 menos 0,95 vai dar 0,05 vezes 99. Tá? Então, vamos lá para o R para poder calcular. Eu vou obter 0,95 dividido por 0,95 mais 0,05 vezes vezes 99. Tá? Provavelmente está bem pequeno, porque eu estava programando aqui. Quando eu programo, eu gosto de botar a tela bem pequena. Tá? Então, deu 0,1610. Tá? Deixa eu voltar para conferir se é isso. 16%. Tá bom? Agora, olha só que esquisito, né? Eu tinha a probabilidade de verdadeiro positivo e verdadeiro negativo relativamente altas, né? 95%. Quando eu vou olhar a probabilidade do que eu quero efetivamente, né? O que eu quero é saber se eu estou doente dado que testei positivo. Deu muito baixo, tá vendo? Deu 0,16. Isso é uma coisa curiosa, né? Que ela mostra que talvez o que a regra para o que deve ser uma sensibilidade muito alta e uma especificidade muito alta, de forma que a probabilidade de eu estar doente dado que testei positivo também seja alta. Quando eu falei inicialmente, é alta a sensibilidade e especificidade, olhando para 95%, talvez essa visão do que é alto tenha sido muito ingênua, né? Talvez alto mesmo fosse um valor mais próximo de 1, 99%, 98%, tá? Pode parecer contra-intuitivo, né? Por que aconteceu isso? Bom, é contra-intuitivo porque a taxa de incidência é muito baixa, é de 1%, né? Se a taxa de incidência é tão baixa assim, é que é difícil você encontrar uma pessoa que tenha a doença, e isso dificulta muito, né, na hora de fazer os testes, porque o teste acaba tendo que ter uma sensibilidade, uma especificidade bem altas. Tá? Então, né, nota, esse é um fator interessante para ser visto. Bom, mas isso aqui é um exemplo fabricado, tá? A gente simplesmente colocou valores aqui meio arbitrários e viu o que acontece. Então, vamos ver um exemplo mais palpável, que é o do teste da COVID mesmo. Então, aqui, eu peguei aqui essa tabela, que tem vários testes diferentes, né, para COVID-19. E tem outros, né, aqui no site, nesse site que está linkado. Aqui eu não consigo clicar porque o programa ele não abre hiperlinks, mas no PDF que está lá no site, está lá no Classroom, vocês conseguem clicar nesse link aqui para pegar essa tabela e ver que tem, de fato, bem mais testes listados lá. Então, deixa eu só ficar com a tela cheia para conseguir mostrar melhor para vocês. Então, aqui a gente tem vários testes, tá? Teste de COVID. E aí, para cada teste desses, eu tenho sensibilidade e especificidade. Então, vamos notar o seguinte. Olha aqui a sensibilidade. 86%, e olha a especificidade, 99,57%. Tá? Então, a especificidade aqui é bem mais alta do que aquela que eu coloquei no exercício. Ops. Né? Porém, a sensibilidade é mais baixa. Esse teste, que é um dos testes rápidos, né? Ele é bem similar também, 86,4% e 99,57%. Esse outro teste tem uma sensibilidade maior do que 99,9% e a especificidade dele é de 98%. Então, esse teste, que é o do IgG e IgM, ele provavelmente vai dar uma probabilidade muito mais alta de eu ter a doença, dado que testei positivo. Então, é legal que essa tabelinha, vocês conseguem ver, de fato, né, quais são as especificidades e as sensibilidades de cada teste. Nota que esse outro teste, cada teste aqui é um fabricante diferente.
Nota que esse outro teste ele é meio que invertido, né? Esse aqui tem a sensibilidade muito alta, especificidade um pouquinho mais baixa. Aqui é o contrário, a especificidade é bem alta e a sensibilidade é mais baixa, tá? Então, aqui tem toda essa gama diferente de testes, né? E cada um deles vai ter sua própria especificidade e sensibilidade. Então, vamos ver. Oi, pode falar. Então, nesse caso, o teste rápido seria mais eficiente para poder detectar se você testou negativo e você não tem a doença? Não, na verdade, é o teste rápido qual? Esse aqui? Não, é o lá embaixo. Esse é o último lá. Ah, esse último aqui. Isso. Isso, desse fabricante pelo IgG. Pelo IgM, já são outros números, né? Aqui já são 86 e aqui 98. Aham, Beleza? beleza. Então, cada teste, ele tem as suas próprias características, as suas próprias chances, o seu próprio valor de sensibilidade e de especificidade. Vamos fazer um exemplo, aí aqui no próximo slide tem um exemplo com um dos testes, para a gente, de fato, fazer a conta e verificar, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho esse teste, Coronavirus Rapid Test. Deixa eu ver qual que é. Ele vem da tabela anterior, é esse aqui. Tá? Então, eu peguei a prevalência. Essa prevalência, aqui a gente tem que estimar, tá? Então, eu estou supondo a prevalência de 1% da população. Então, 1% da população, num dado instante de tempo, eu estou supondo que está infectado, tá? Isso não é a contagem acumulada dividido pelo número de habitantes do Brasil, digamos assim. Não, isso aqui é um pouco mais chato, mais difícil de calcular, que seria a estimativa de quantas pessoas estão doentes na população nesse instante, né, versus quantas não estão doentes. Então, é menor do que o número acumulado dividido pelo número de brasileiros. Mas, enfim, isso é só para a gente conseguir fazer a questão. Tá? Então, vamos supor que a taxa de incidência seja de 1%. Então, no instante do tempo, 1% das pessoas estão infectadas. E aí, do slide anterior, eu peguei a sensibilidade e a especificidade. Aí eu não vou refazer as contas aqui todas com vocês, mas é só substituir. Se vocês tiverem curiosidade, coloca no R e vê o valor que vai dar, tá? Então, eu quero a probabilidade de estar doente, dado que testei positivo. Então, eu vou substituir. Aqui vai entrar 1%. Vou colocar aqui em azul, que é para não confundir. Aqui vai dar 1%. Aqui também vai dar 1%. Aqui vai dar 99%. Agora, a sensibilidade, que é verdadeiro ou positivo, 0,864. E a especificidade, 0,9957, tá? Aí, se vocês quiserem, façam a conta aí no R para ver o que vai dar. E aqui, o que é, né? T dado D complementar é 1 menos esse valor, né? Ou seja, 0,0043, tá? Então, se eu tiver transcrito certo, vai dar 67%. Então, olha só que curioso, né? Deu uma chance de detectar positivo, né? De eu estar doente, dado que testei positivo, bem mais alta do que nesse exemplo, né? E esse exemplo era o que eu tinha 95% para ambos. Aí, olha o que aconteceu. A especificidade foi bem alta. Eu aumentei bastante a especificidade e a sensibilidade foi até bem baixa, né? Em comparação com a sensibilidade anterior. Ela foi bem baixa. Quer dizer, só em comparação com esse. Então, nota, né, que a especificidade precisou ser bem mais alta para eu conseguir fazer com que a probabilidade de estar com a doença, dado que testei positivo, seja minimamente razoável. Né? Então, isso aqui é interessante. Ele mostra como que especificidade e sensibilidade alteram a chance de eu estar doente, dado que testei positivo. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Aqui eu fiz outros exemplos. Então, eu testei algumas coisas diferentes. Eu peguei o seguinte, eu peguei esse primeiro exemplo, foi o que a gente calculou lá em cima. Foi esse aqui do slide anterior.
Então, deu 67%. Então, eu tinha essa sensibilidade e uma especificidade quase igual a 1. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei, tá, agora vamos ver se eu aumentasse muito a sensibilidade. Então, eu peguei essa sensibilidade bem alta e diminuí a especificidade um pouquinho. Olha que reduziu bastante, né, a probabilidade de eu estar doente, dado que testei positivo, né? Ficou bem menor. Aí eu fiz outros testes. Então vamos manter a sensibilidade alta e vamos aumentar a especificidade. Então foi aumentando. Então ele foi aumentando também a probabilidade de detectar positivo. Tá? Agora, olha só o final que eu obtive. Aqui eu tinha uma sensibilidade de 0,864. Aqui no final eu tenho uma sensibilidade de quase 1. Né? Enquanto que a especificidade foi a mesma nos dois testes. E olha a diferença. Aqui eu aumentei muito a sensibilidade e o que eu aumentei na probabilidade de estar doente, dado que eu testei positivo, foi bem pouco, né? Daqui para cá eu aumentei 0,03. Né? Então, qual é a conclusão que eu tiro a partir disso? Como a taxa de incidência é bem baixa, tipo 1%, né, o teste ele vai ser melhor, nesse sentido de ter maior probabilidade de estar doente, dado que testei positivo, para especificidade muito alta. Então, a minha especificidade tem que ser bem próxima de 1, e a sensibilidade ela não precisa ser tão alta assim. Né? O que influencia mais é uma especificidade bem elevada. Tá? Então, essa foi uma conclusão que deu para tirar a partir desse experimento. Tá? Então, assim, é bem legal. Vocês podem fazer com várias especificações diferentes e ver, né? Até é interessante até ver, né? Eu não sei porque eu não testei para COVID em momento nenhum, né, da pandemia. Seria até legal se eu tivesse testado para ver como é que eles fazem isso de fato. Mas como eu não tive sintoma nem nada, acabei não testando. Mas é legal porque se você tiver o teste em si que você fez, ele provavelmente vai ter lá a especificação das duas coisas. E aí você consegue, chutando uma taxa de prevalência, né, saber qual a probabilidade de você de fato estar doente, dado que testou positivo. E essas coisas podem ser drasticamente diferentes, né? Do caso, na minha sensibilidade, é drasticamente diferente do que a probabilidade que eu estou interessado em estimar. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida nesse ponto? Só no chute, né, da porcentagem de prevalência, como eu tenho algum parâmetro para fazer isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu, na verdade, não sei como as pessoas fazem essa prevalência. Assim, uma forma bem ad hoc de testar, né, que eu consigo pensar aqui agora, mas isso é bem ingênuo, tá? Provavelmente as pessoas usam outras coisas muito mais sofisticadas. É ver o número de novos casos hoje, né, e comparar com a quantidade de... Hoje, seria bem estranho fazer isso, né? Você pode fazer por amostragem, de repente. Você faz uma pesquisa de, sei lá, de repente... Mas acho que a forma mais prática mesmo é fazer um teste. É você escolher aleatoriamente as pessoas e aí testar se elas tiveram Covid ou não tiveram. Né? Se você está interessado em estimar como um governante, né? Se algum governante aí estivesse interessado em estimar a prevalência, poderia pedir uma pesquisa do tipo oferecer testes gratuitos para as pessoas e as pessoas iriam lá e testariam, mesmo quem tem sintoma, quem não tem, e pegaria essas pessoas aleatoriamente e diria assim, vocês podem fazer o teste aqui e ver se vocês têm Covid ou não. E aí você estima essa taxa de prevalência com base numa amostra. Mas é a parte mais difícil, eu acho. Obrigado, professor. De nada. E aqui tem um outro exemplo, né, prosseguindo, né, esse exatamente com respeito à prevalência, né? Aí se a prevalência for um pouco maior, aumentar de 1% para 2%. Aí eu refiz todos os outros exemplos, né, todos esses aqui, aumentando a prevalência. Então, estou tornando a doença um pouco mais frequente na população.
Então, qual é o impacto? O impacto é esse, aumenta todas as chances de detectar positivo, de estar doente, dado que testei positivo. Então, a primeira aumentou de 67 para 0,8, aumentou de 34 para 0,5, de 0,5 para 0,67 e de 0,7 para 0,82. Então, mostra que, se a prevalência for maior, é mais fácil de eu estar doente, dado que testei positivo. Tá? E aí vocês podem fazer com outros valores e até testar. É fácil escrever, por exemplo, um programinha do R, que para qualquer sensibilidade, qualquer especificidade que você der, ele já calcula essa probabilidade aqui, dado uma prevalência também. Então, é legal que vocês podem fazer vários testes e verificar, né, esses valores de probabilidade para cada um dos valores testados. Bom, eu até recomendo, né, se vocês acharem legal, pegar um outro desses aqui e fazer a conta, né, e ver o quanto que dá, estimando uma prevalência e ver quanto que dá essas probabilidades. Mas, sei lá, eu achei bem curioso, antes de ter esses exemplos, antes da Covid, né, a gente sempre fazia isso, esses exemplos, mas sem pegar testes de fato que têm especificidade, sensibilidade. Eu não tinha essa noção de que essa probabilidade aqui era tão drasticamente diferente da probabilidade no outro sentido, né, do verdadeiro positivo. E foi legal fazer o exemplo, porque eu verifiquei que essas duas coisas podem ser muito diferentes uma das outras. Bom, então vamos lá. Agora vamos falar sobre uma aplicação mais para a biologia mesmo, que a gente tem as equações de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Como é que fala esse nome, gente? É isso mesmo, Hardy-Weinberg? Como é que vocês falam? Eu acho que é assim mesmo. Eu também não sei, não. Eu também acho que é um Weinberg, professor. Ah, beleza. Tá. Então vamos falar a partir de agora Hardy-Weinberg, que eu acho que todos estão de acordo. Bom, e aí, pessoal, de novo, né, aquela história, eu estou me atrevendo a escrever sobre biologia. Então, se eu tiver escrito alguma coisa errada, vocês me interrompam e falam que está errado, tá? Mas, assim, eu procurei tentar escrever da forma certa e até perguntar para as pessoas da área para ver se está certinho. Mas, enfim, né, às vezes ainda assim acaba saindo coisas erradas. Bom, mas vamos lá, vamos lembrar o que essas equações dizem. Então, considera que eu tenho um gene dominante A, presente numa certa população, numa proporção igual a PA. Então, PA é a proporção que esse gene aparece na população. E aí, eu vou denotar o correspondente recessivo, Azinho, ocorrendo com uma proporção PAzinho, na mesma população. Bom, e aí eu tenho um espaço amostral, ômega, que é considerado azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E aqui eu estou com aquela convenção da biologia, né, de sempre pegar o dominante e colocar na frente, e o recessivo colocar depois. Então, aqui são os genótipos possíveis do cruzamento de dois indivíduos nessa população com respeito a esse gene. Tá? Então, vou supor independência dos genótipos dos indivíduos sobre o processo de cruzamento entre ambos. Tá? Eu não sei se sempre essa hipótese de independência é razoável, mas o que eu quero dizer é indivíduos com gene dominante não têm nenhum tipo de favorecimento no que diz respeito ao cruzamento com outro indivíduo. Então, não é como se esse gene fosse responsável, talvez, por uma característica que chamasse a atenção do ponto de vista de escolha de parceiros desses indivíduos. Tá? Então, são coisas que não estão relacionadas com o processo de escolha do cruzamento dos indivíduos. Então, supondo essa independência, eu tenho o seguinte, eu tenho as proporções, né, qual vai ser a proporção de azão-azão? Vai ser P de azão vezes P de azão, então é isso que justifica esse P quadrado, né, de azão. Porque eu estou considerando independentes o azão de um dos indivíduos com o azão do outro indivíduo. Então, quando eu faço essa conta desse produto, né, do ponto de vista matemático, eu estou supondo essa independência, né? Então, essas contas, eu acredito que elas não devem valer, ou elas devem valer com ressalvas, caso o genótipo, né, caso o gene dominante, influencia na escolha de parceiros. Tá? Mas, supondo que não é esse o caso, eu posso fatorar como sendo independente.
Então, aqui, o de azinho, azinho é a mesma coisa. P de azinho vezes P de azinho, dá P de azinho quadrado. E o azão, azinho, ele ocorre de duas formas, né? Ou vem do macho, o azão, ou vem da fêmea, o azão. Então, vai ser duas vezes P azão, P azinho. Tá? Bom, e aí eu tenho o seguinte. Então, como são mutuamente exclusivos, azão, 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 azinho e azinho, azinho, ou seja, não tem como um indivíduo ser ao mesmo tempo azão, azão e ao mesmo tempo azão, azinho, por exemplo. Então, os pares são mutuamente exclusivos. Eu tenho que, né, vale a seguinte relação. 1 é igual à probabilidade do espaço amostral, isso é sempre verdade, e o meu espaço amostral está sendo dividido como azão, azinho, azão, 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 azinho e azinho, azinho. E aí eu deduzo a equação de equilíbrio de Hardt-Weinberg, que é 1 igual a P azão, azão, que é P azão ao quadrado, 2 vezes P azinho, azão, né, que é o que aparece aqui, e P azinho ao quadrado, tá? Então é daqui que vem a equação de equilíbrio de Hardt-Weinberg, e eu fiz a conta, sei lá, com a justificativa matemática. Bom, e eu... Oi, pode falar. Essa equação é única e exclusivamente para esse caso, ou eu posso usar ela para outros casos, não especificamente falando de genética? Boa pergunta. Eu acho... Bom, você deve poder usar para outros casos, mas tem que ser um caso que seja análogo em algum sentido, né? Tipo, com moeda. Eu acho que não, porque aqui o ômega, eu acho que para você poder usar essa relação, tem que valer que essa probabilidade é 1/4, essa aqui é 3/4, essa aqui é 1/4. Quer dizer, não, Ah, é tá. mais geral do que isso. Entendi. Quer dizer Não, que esse tudo bem. cara vale o dobro desses dois, tá? Eu acho que se valer isso, vale a lei de equilíbrio. Tá bom. Tá? Valeu. E aí eu pensei o seguinte, eu fiz um exemplo, tá? Para ilustrar isso para vocês, e depois eu foquei um pouco nessa palavra, equilíbrio de Hardt-Weinberg. Bom, então vamos ver esse exemplo para entender exatamente do que eu estou tratando. Então aqui eu tenho, suponho que uma população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg e ela é constituída por 2 milhões de indivíduos. Então, se a minha população está em equilíbrio de Hardt-Weinberg, quer dizer que a proporção, né, dos genótipos satisfazem... eu nunca sei se eu estou falando certo. A proporção de azão e azinho na população satisfaz essa relação aqui, tá? E aqui é interessante que eu estou falando da proporção de azão e a proporção de azinho. Então, eu vou ter algum certo número de indivíduos X, que vão ser azinho, azinho. Eu vou ter uma proporção Y, que vão ser azão, azinho. E uma proporção Z, que vai ser azão, azão, né? Então, isso aqui quer dizer que eu tenho todos os casos, né? Então, aqui quer dizer que eu tenho... eu vou contar a proporção de azão, né, na população, vai ser toda essa parte aqui, e a de azinho vai ser essa parte aqui. Então, eu estou contando quantos azinhos aparecem e quantos azões aparecem. Então, basta eu ter, né, se eu quiser a quantidade de azinho, é só eu pegar o x mais y dividido por 2, e eu tenho a quantidade de azinhos. Então, é isso que essas proporções aqui representam, se eu entendi corretamente. Então, eu tenho o seguinte, 320 desses indivíduos apresentam uma certa anomalia que é determinada por um gene autossômico recessivo, né? Ou seja, somente indivíduos com genótipo azinho possuem a anomalia. Então, eu estou supondo que o gene é autossômico recessivo, então 320 vão apresentar essa certa anomalia. Então, a pergunta é, qual é o número de indivíduos normais que não apresentam anomalia, portadores do alelo recessivo nessa população? Bom, e aí tem que fazer uma conta, né? Então, eu tenho o seguinte, né? O que eu quero saber? Eu quero saber o número de indivíduos normais, ou seja, que não apresentam anomalia,
mas que são portadores do alelo recessivo. Ou seja, eu quero saber o azão azinho, né? Qual é o número de indivíduos normais portadores do recessivo. Então, se ele é normal, ou seja, se ele não tem anomalia e tem um alelo recessivo, ele é azão azinho. Então, eu quero saber qual é o número de indivíduos normais. Então, esse número de indivíduos normais vai ser dado pela proporção de indivíduos normais com alelo recessivo, multiplicado pelo número de pessoas, por número de indivíduos dessa população, correto? Então, eu quero saber esse valor, 2.000 vezes P de azão azinho, tá? Aí eu tenho o seguinte, deixa eu botar mais um espaço. Pelo dado do problema, eu tenho probabilidade de azinho eu sei que 320 desses apresentam a anomalia, que é a recessiva. Então, eu sei que P de azinho são os 320, dividido por 2.000. Então, aqui vai dar 16 sobre 100, que é 0,16. Tá? Então, eu já sei P de azinho, né? E, além disso, eu sei que P de azinho é P ao quadrado de azinho, né? Então, meu P de azinho é 0,4. Né? Porque é a raiz de 0,16. Então, isso quer dizer que a proporção do alelo azinho na população é igual a 0,4. Tá? E aí, portanto, né, qual vai ser a proporção do azão? A proporção do azão vai ser 1 menos a proporção do azinho. Ou seja, 0,6. Bom, então já tenho a proporção de azão na população, de azinho na população, a proporção de azão na população, tá? E agora eu tenho que calcular com isso, né, quem é o P de azão azinho. Bom, P de azão azinho é 2 vezes P azão, P de azinho, né? Porque a proporção de azão azinho vai ser 2 vezes a quantidade de azões e a quantidade de azinhos. Porque, enfim, né, tem aquela história de que pode ser o azão depois e o azinho antes. Então, aparece 2 vezes. Então, isso vai dar 2 vezes 0,6 vezes 0,4. Que vai ser 0,48. Tá? E aí, bom, o que aconteceu? Eu descobri que nessa população, na situação de equilíbrio de Hardt-Weinberg, ele vai ter 0,4, ou seja, 40% dos indivíduos vão ser azinho, vão ter o alelo azinho, 60% vão ter o alelo azão, e aí, se eu quiser saber a proporção do azão azinho, vai dar 48%, né, da população. Como a minha população são 2.000 indivíduos, então 48% de 2.000 indivíduos é 2.000 vezes 0,48, que vai dar 20 vezes 48, que é 960. Tá? Então, o que eu obtive? Né? Nessa questão, eu obtive, nessa situação hipotética, né, que se a população está no equilíbrio de Hardt-Weinberg, né, eu vou ter 960 indivíduos portadores dessa anomalia, né? Sabendo que... desculpe. Eu vou ter 960 indivíduos normais, que não apresentam anomalia, mas que têm um alelo recessivo, né, presente, sei lá, no organismo. Tudo bem, pessoal? Talvez isso seja coisa que vocês já estejam bem habituados a fazer. Acho que tudo bem, professor. Tá? Bom, aí eu pensei o seguinte, né? Quando eu estava botando essa questão, eu pensei o seguinte. Eu pensei, por que chama equilíbrio de Hardt-Weinberg? Em geral, na matemática ou na probabilidade, a gente fala numa situação de equilíbrio, ainda mais quando envolve uma equação,
como sendo uma situação para a qual você converge, né, conforme o tempo passa. Então, pensei, pô, será que a questão dessa equação de Heisenberg, a palavra equilíbrio, será que ela está refletindo um comportamento assintótico? Assintótico no sentido de, se eu simular uma população com os seus cruzamentos e tudo mais, e essa população vai cruzando ao longo do tempo, por um tempo muito alto, muito grande, será que a proporção dos genótipos vai convergir para uma proporção que satisfaça a equação de Heisenberg? Então, pensei o seguinte, né? Então, essa equação de Heisenberg vai fornecer uma relação entre as proporções do alelo, que é o PA e o P, que é o PAzinho e o PAzão, né? Então, eu vou ter aqui azão, aqui azão, azinho, e aqui azinho, azinho. Então, vai ter uma certa quantidade de indivíduos com cada um desses fenótipos, desses genótipos aqui. E aí, se eu quiser ver qual é a proporção dos azões, só do alelo azão na população. Então, se eu tiver um indivíduo que é azão, vai contar 2 vezes o alelo azão. Se eu tiver um indivíduo que só tem o azão uma vez, vai contar uma vez. Então, agora eu vou olhar para o percentual de alelos, né, na população. Então, a equação de Heisenberg, ela relaciona, né, a proporção dos alelos com a proporção dos genótipos, né, que são os pares. Então, eu pensei o seguinte, né, no slide anterior, a gente tinha feito a conta e tinha achado um P de azão igual a 0,6 e um P de azinho igual a 0,4. Mas existem outras situações com respeito aos genótipos que também me dão P de azão 0,6 e P de azinho 0,4. Por exemplo, e aí eu deixei para vocês verificarem. Se eu tiver uma proporção de azão 0,36, azinho 0,16 e azinho 0,48, eu também tenho PAzão 0,6 e PAzinho 0,4, tá? E aqui foi diferente do que eu achei, né? Eu achei para P de azão, de azinho, eu achei 0,16, aqui eu achei 0,48, né? E eu tinha lá do azão, eu não fiz a conta, mas é 1 menos esses 2 valores, tá? Então, vai ser 1 menos 0,5064, que vai dar 0,36. Então, isso aqui seria o P azão. Tá? Então, essas 3 escolhas satisfazem a equação de equilíbrio de Heisenberg. Mas essas 3 aqui também satisfazem. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que vai satisfazer 0,6 e 0,4. Bom, aí o que eu pensei? Eu pensei, então será que se eu começar dessa solução aqui, né, desse caso, e simular cruzamentos entre os azões com os azinhos e assim sucessivamente, tendo esses cruzamentos sendo feitos de forma puramente aleatória, será que eu vou convergir com o passar do tempo para essa configuração de azinho ter 0,16, né, de azinho ter 0,48 e de azão 0,36? Não, desculpa, essa foi a proporção que eu achei na questão. Aí, o que eu pensei que era diferente, na verdade, é essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo é diferente. Então, essa aqui de baixo é 0,5 para azão, ao invés de ser 0,36, azinho é 0,3 e azão 0,2. Tá? Então, essa aqui é uma outra configuração que também me dá a mesma proporção, o mesmo PA, mesmo PAzão e mesmo PAzinho. Aí a minha questão era a seguinte, né? Será que essa equação aqui ela não vai satisfazer a equação de equilíbrio de Heisenberg? Então, será que se eu começar com uma população que metade dos indivíduos são azão, 30% são azinho e 20% são azinho, essa população não está em equilíbrio, mas será que se eu fizer os cruzamentos meramente aleatórios entre indivíduos dessa população e simular isso ao longo de um tempo muito grande, eu vou chegar na proporção que é a do equilíbrio de Heisenberg? Então, foi o que eu fiz. Eu fiz um programinha no R que simula as gerações sucessivas de indivíduos com essa condição inicial,
que é uma equação fora do equilíbrio. E aí eu simulei, né? Simulei de que forma? Eu peguei na minha população, então aqui está a simulação. Então eu peguei 2.000 indivíduos. Então fiz lá 50% azão, né, para satisfazer essa primeira hipótese. Então são 1.000 azão. A segunda hipótese, 30%, então são 600 azinho. E aqui 20%, 400 azinho. Né? Então, essas proporções satisfazem essa relação, né? Essa quantidade de indivíduos, e aí eu fiz o cruzamento. A cada geração eu vou escolher um par de indivíduos, então podem ser que saiam 2 desses aqui, ou pode ser que saia um azão com um azinho, ou pode ser que saia um azinho com um azinho, ou um azão com um azinho, por exemplo. E aí, a cada geração, eu vou escolher um deles. Eu vou escolher um par. E eu vou cruzar esses pares de acordo lá com as leis do cruzamento. Então, se eu cruzar um azão com um azinho, com certeza vai sair um azão... Desculpa, se eu cruzar um azão com um azão, certamente vai sair azão. Se eu tiver escolhido um azão com um azinho, certamente vai sair um azão. Mas se eu escolher azinho com azinho, aí a proporção já vai ser diferente. Então, eu levei em conta, para cada escolha, a probabilidade de gerar um indivíduo novo vai mudar. Né? E aí eu fiz isso, eu fui gerando. Então, eu escolhi 2 indivíduos aleatoriamente, cruzei os 2, e aí vi o indivíduo novo, se vai ser azãozinho ou azinho. E aí coloquei esse cara lá na população. E aí, para eu não ter uma população explodindo, né, porque eu só queria verificar as proporções, ao final de uma geração eu mato alguém aleatoriamente. Então, ó, no final da geração eu elimino um indivíduo aleatoriamente. E aí eu itero isso um número grande de vezes. Então, na primeira geração, eu escolho 2 indivíduos, cruzo, mato alguém aleatoriamente. Depois, eu vou pegar esse novo número, nessa nova população que se formou, escolho 2, cruzo eles aleatoriamente, e aí mato um outro indivíduo aleatoriamente, faço isso várias vezes. Né? E a minha pergunta é, será que a proporção dos 3 genótipos, né, vai convergir para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é dado por essas proporções aqui? E aí eu fiz o gráfico, né, da minha simulação. Então, aqui, para cada geração, né, se refere a uma dessas etapas, de cruzar alguém aleatoriamente e de matar alguém aleatoriamente. Então, nota que a proporção de azinho e azinho foi bem diferente da situação de equilíbrio. Então, eu comecei com essa configuração aqui. E aí fui rodando essa geração ao longo do tempo. E nota que ela foi convergindo, né, para a proporção teórica do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, à medida que eu fui aumentando, à medida que eu fui simulando pontos dessa geração, o azãozinho foi aumentando e chegando cada vez mais próximo, né? É claro que tem sempre uma aleatoriedade, então ele vai ficar oscilando, né? Do valor teórico, né, das equações de Hardy-Weinberg. A mesma coisa vai acontecer com o azão, ele começou lá no alto, mas ele foi diminuindo, e aí ele chegou perto da proporção teórica, e a mesma coisa para o azinho, ele começou lá no alto e foi decrescendo e convergindo para a proporção verdadeira. Tá? Pessoal, eu tenho que liberar vocês agora. Lá no Classroom, eu vou colocar o código R que eu usei para fazer essa simulação aqui do Hardy-Weinberg. Tá? Então, vocês vão poder ver lá, se vocês quiserem rodar no computador de vocês, é só ir rodando linha a linha que ele vai simular, tá? Então, dependendo, na aula de amanhã, eu volto já falando sobre essa parte, né? Sobre essa parte do Hardy-Weinberg. Ou então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo agora, né? Quando acabar aqui e fechar a gravação com vocês, eu vou gravar um vídeo só rodando o código no R para vocês verem. Mas, enfim, essa é a aplicação que eu queria mostrar para vocês com a equação de equilíbrio. Ela é de equilíbrio no sentido de que, mesmo que eu comece numa situação que não é de equilíbrio, e eu simulo isso ao longo do tempo, né, as gerações vão convergir para a configuração que é dada pela equação de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Bom, pessoal, é isso. Desculpa, eu passei um pouco do que eu prometi para vocês, que eu ia liberar 5 minutos antes. Obrigada, professor. Ela foi ótima. Muito obrigado. Foi muito boa a aula.
Obrigado, pessoal. Valeu. Então é isso. A gente se vê amanhã. Eu vou gravar os vídeos e colocar lá no... Quer dizer, vou botar esse vídeo e vou gravar um outro só rodando a parte do código R, que aí vocês vão poder ver de curiosidade, tá bom? Professor, o R tem comandos para tipo assim, variância amostral, Tem. desvio padrão, tudo isso? Se eu Tem. coloco uma série de dados, ele calcula automaticamente? Sim, sim. Deixa eu mostrar. Variância, você faz assim, eu vou colocar uma base de dados qualquer, tá? Vou dizer x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque eu estava fazendo a lista, né? E aí eu parei justamente na questão que eu tinha que calcular a variância, não sei o quê. E aí tinha raiz de não sei o quê, elevado ao quadrado. Aí eu fiquei pensando que eu podia fazer isso já direto, né? Sim, sim, pode. Você pode fazer assim, ó, o var de x, ele já te dá a variância. Então, 3.5. Eu acho que fora o compartilhamento, se eu não me engano. Tá, peraí. É porque eu fechei aquela telinha. Ele continua compartilhando? Sim, sim. Tá. Agora voltou. Eu acho que eu não posso fechar isso aqui por alguma razão. Vamos lá. Então, eu escrevi assim, x, aí entrei com o vetor de dados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou calcular. Droga. Aí eu vou calcular a variância de x, var de x. O desvio padrão é SD, que é Standard Deviation. Ele vai dar a raiz da variância, só para a gente checar, né? SQRT de var de x. Né? Isso tem que dar a mesma coisa que o desvio padrão. Viu? Deu a mesma coisa, tá? E aí tem outras funções também, ó. A média também funciona, min de x. Eu vou rodar aqui. 3.5. Se eu quiser mediana, também funciona. Median x. E para fazer no R eu preciso organizar? Ou os valores podem estar desorganizados? Não, pode estar desorganizado. Pode estar tudo... Pode estar 10, 20, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Aí vai fazer normal. É porque a função mediana, por exemplo, que depende da ordenação, ele já vai fazer a ordenação lá dentro da própria função. Né? Sim, sim. Se você estiver fazendo na mão, aí não. Aí você vai ter que fazer a ordenação direitinho, tá? Mas o R ele já faz direto. Beleza? Maneiro. Ele só não tem o coeficiente de variação, o CV, por exemplo. Ele não faz CV de X. Entendeu? Ele não acha, e também não é variation coefficient, né? Esse também não tem. Aí tem que fazer na mão. Para fazer o coeficiente de variação, aí você faz pela fórmula mesmo. Desvio padrão, SB, dividido pela média. Aí, viu, já fez direto. 0,79. Beleza? Beleza. Obrigado, professor. De nada. Até a próxima. Beleza, até a próxima. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem uma recomendação aqui de um canal chamado Prime. Deixa eu procurar isso aqui. É bem maneiro, eu já vi. Eu vou ter que sair, professor, mas bem maneiro esse canal mesmo. Dá uma olhada aí. Tem sobre seleção natural. Eu conheço. É bem legal. Eu já vi vários vídeos desse cara. Eu acho bem maneiro os vídeos dele. Professor, eu ia te perguntar justamente, tipo, se esse canal ele usa o R para fazer a simulação ou existe alguma linguagem melhor? Boa pergunta. Eu não sei. Eu acho que talvez em algum dos vídeos ele explique como ele usa para simular. Mas dá para fazer. Tudo que você faz em uma linguagem de programação, você consegue fazer na outra linguagem de programação também. Então, não sei se ele usa R, ou se ele usa JavaScript, ou se ele usa Python, mas dá para fazer, tanto de um jeito quanto do outro. A diferença está nas funções, né? Por exemplo, aí tem a função min, que calcula a média. Em Python é min também, mas pode ter outras linguagens que usam, tipo average, por exemplo, ao invés de usar min. Então vai mudar um pouco o linguajar, mas o que uma linguagem consegue fazer, a outra consegue fazer também. E muda a velocidade também. Por exemplo, C++ é uma outra linguagem que é muito mais rápida que o R. O R é mais lentinho.
Então, para simulação, talvez, não sei, esteja usando C++, que é mais rápido. Mas eu realmente não sei qual é o código que ele está rodando lá por trás. Mas é bem legal, obrigado aí pela sugestão aí. Eu reitero, realmente, vale a pena assistir, é bem legal, ele faz várias simulações aqui. Acho que é bem interessante mesmo. Obrigada, professor. De nada. Bom, pessoal, falou então, não quero arrastar aqui a aula por mais tempo, porque vocês já têm outras aulas logo em seguida. Falou, pessoal, um abraço, a gente se vê amanhã.